eu quero orar pelas pessoas que nos pediram oração. A gente sempre recebe aqui as orações, os pedidos de oração, numa caixinha ali, que a gente não lê, enfim, é entre você e Deus, é para que a gente possa orar por aqueles pedidos. Mas nós também recebemos pedidos de oração pela internet, né? Seja no perfil do Mentalidade Cristã, seja no da Igreja Comunhão com Cristo, enfim, a gente sempre recebe ali os pedidos de oração e eu vou orar por todos esses pedidos hoje. E mais uma vez eu sempre lembro isso, tá? Porque eu sei que às vezes muitos de vocês se esqueceram, mas gostariam de apresentar os seus pedidos a Deus. Então, se você é um desses, nem deixou escrito aqui e nem mandou em nenhum canal nosso, coloca agora na presença de Deus. Abre o seu coração para Deus, porque eu vou orar por você assim mesmo, tá? Então, fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração, pense naquilo que você colocou na presença de Deus, porque eu vou orar com você agora, amém? Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, eu estou na sua presença agora, Pai. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor mandou que eu orasse por esses pedidos, Senhor. O Senhor disse que a oração que eu fizesse aqui teria poder de transformação na vida das pessoas e eu creio nisso, Senhor. Pai, cada pessoa que apresentou seus pedidos a Deus, ou está apresentando agora, Senhor, eu te peço que suba até o seu trono. Senhor, o Senhor conhece os corações de cada um, mas o Senhor também conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E eu te peço, Pai, que se alguma coisa que nós desejamos vai contra o teu plano para a nossa vida, que o Senhor tire do nosso coração. Limpe o nosso coração, limpe a nossa mente, os nossos sonhos, de tudo que não é teu. Mas, Pai, aquelas coisas que estão em conformidade com o teu plano, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. Abre as portas, Pai. Senhor, derruba os muros, quebra todas as barreiras, desfaça todos os grilhões, Senhor. Pai, eu apresento a Ti o desejo de coração de cada um. Senhor, o Senhor sabe o momento certo e às vezes ainda não está no momento e eu te peço que o Senhor dê refrigério, que o Senhor dê paciência, que nós possamos atravessar esse momento até esperar a Tua bênção, mas que ela não se atrase um segundo além do Teu plano. Nos coloque na posição para receber conforme o Teu querer. Mude em nós o que precisa ser mudado, Pai, mas faça os Seus milagres na nossa vida. Abre portas onde não existem, Senhor, e nos ajude a atravessá-las, porque nós sabemos que não damos conta de fazer sozinhos. Senhor, age na vida de cada um, seja finanças, seja saúde, seja os relacionamentos, seja a fé de cada um. O Senhor sabe, Pai. Vai ao encontro dos nossos também, Senhor. Tenha misericórdia deles, Pai. Que o Senhor possa trazer cada um deles para os seus caminhos. Que nós possamos ver cada um dos nossos na sua casa, cheios de Ti, cheios do Espírito Santo de Deus. Senhor, transforma as mentes e os corações, para que nós possamos ver todos salvos, Pai. Eu proclamo em nome de Jesus que todos os nossos estarão firmes e fortes na casa do Senhor, cheios de Ti e salvos, Pai. E eu entrego a Ti os pedidos de cada um de nós e eu declaro a nossa vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, Pai amado, estou aqui intercedendo em favor do pastor Bruno e do nosso culto de hoje. Senhor, abençoa todas as palavras que saírem da boca do Bruno. Que não sejam do Bruno, Senhor, que não sejam do Bruno, sejam Tuas, Pai. Que sejam as Tuas palavras por meio dele. Que o Senhor use o Bruno tremendamente. Diminua o que é o homem, Senhor. Senhor, engrandeça o que é o Teu Espírito. Proteja também, Senhor, a todos nós que estamos aqui fazendo a Tua obra. Proteja o pastor Bruno e toda a liderança desta igreja. Protege as nossas famílias, Pai. Erga muralhas de proteção ao nosso redor. Eu não aceito e não permito nenhuma retaliação ao trabalho que nós fazemos em favor da Tua obra, Pai. Nos abençoa, nos protege, nos unge. Usa tremendamente o pastor Bruno nessa noite. Senhor, unge o pastor Bruno. Senhor, mune ele de dons, de sabedoria, de discernimento. Que ele possa, Senhor, fazer a Tua obra da melhor forma que o Senhor queira. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, amém. Senhor, abençoa, Pai. Toca no coração de cada um. Irmãos, vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, versículo 28. Eu ia dizer que quem encontrou se coloque de pé.
mas a igreja está vazia. Gênesis 1, 28. Diz assim a palavra do Senhor: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra. Agora avancem, irmãos, para o capítulo 15, o versículo 5. Gênesis 15, 5. Pastora Lenita coloca aí no YouTube. E diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 15, 5. Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Amém? Podem se sentar. Irmãos, eu estava conversando com o Senhor e perguntando ao Senhor o que é que Ele queria que nós conversássemos hoje. E é muito bom quando a gente abre o nosso coração para Deus, a gente abre a mente para Deus e deixa Deus falar. E já faz um tempo que o Senhor está querendo que eu venha falar sobre isso, mas Ele disse para mim assim, é hoje. E Ele tocou muito no meu coração sobre isso. E aí, às vezes, você está lendo, e você vai entender na hora que eu estiver lendo outras passagens, e você pensa, nossa, mas o Senhor está falando de filhos. E eu quero te dizer hoje que o Senhor está falando de filhos espirituais. E eu vou te dizer o porquê. E eu vou te mostrar como é que você deve agir com relação a isso. E sabe, o que é que você faz quando você gosta de uma pessoa? Quando a gente gosta demais de alguém, quando a gente tem muito carinho por alguém, quando a gente tem muito amor por alguém, a gente tende a fazer o que aquela pessoa ama, o que aquela pessoa gosta, né? É normal nosso, né? É a gente fazer... Eu vou sentar aqui no lugar da Tati enquanto o Diego arruma ali a câmera. O que a gente faz normalmente, o que Deus gosta se a gente gosta de Deus. Se a gente gosta da nossa esposa, a gente acaba fazendo a vontade da nossa esposa. Obrigado, Diego. E se a gente gosta de Deus, a gente tende a querer fazer as coisas de Deus. E eu vou te falar uma coisa, sabe o que é que Deus gosta? Você pensa no que é que Deus gosta? Você sabe como é que você pode agradar a Deus? E às vezes a gente tem palavras, a gente tem sentimentos, a gente entrega a nossa vida, né? A gente entrega o nosso louvor, como a gente faz na igreja. E a gente tende a fazer isso, né? A tentar entregar as nossas coisas, entregar o nosso melhor para Deus, sabe? E aí às vezes eu fico me perguntando, né? Palavras bastam? Quando eu sento para falar com Deus, e eu abro o meu coração para Deus, e eu falo tudo o que eu sinto por Ele, e todo o meu amor por Ele, e como eu me sinto reconfortado por Ele, às vezes eu penso, será que palavras bastam? Ou em alguns momentos eu não quero falar, e aí eu quero louvar. Tem horas que eu quero louvar, e eu não consigo exprimir o que eu sinto por Deus em palavras. Eu não consigo exprimir o que eu sinto por Deus só orando, só conversando com Ele, e às vezes eu louvo. E eu não sei se você já passou por isso, mas existem louvores que falam tudo o que você queria falar para Deus, né? Ou tudo o que você gostaria de ouvir de Deus. E aí um louvor vira um diálogo. Às vezes uma coisa que era só para você ouvir ali, mas ele vira um diálogo, o louvor vira um diálogo entre você e Deus. E aí eu me pergunto também, mas louvar é suficiente? Mas nós engrandecermos o nome do Senhor quando nós estamos louvando é suficiente? Falar com o Senhor orando é o suficiente? Louvar a Deus é o suficiente? E aí tem horas que eu penso assim, não é suficiente. O que Deus quer de mim é que eu aprenda mais sobre Ele. É que eu leia mais a Bíblia, é que eu entenda mais por mim mesmo, não só pelo pastor que chega na pregação e traz algum conhecimento sobre a Bíblia, mas que eu entenda por mim mesmo, que eu entenda pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus possa falar comigo, possa tocar meu coração e possa gerar essa comunhão e possa gerar essa proximidade minha com Deus. E nessa hora eu fico muito feliz também, sabe? A cada uma dessas coisas que eu faço, eu me sinto mais próximo de Deus, eu sinto que eu estou agradando o meu Senhor, mas em vários momentos eu pergunto se isso é suficiente. Se aquilo que eu estou fazendo é suficiente em virtude de tudo que Deus já fez por mim, de todas as coisas que Deus faz por mim todos os dias, sabe? E eu fico me perguntando, Senhor, é suficiente? Senhor, o que o Senhor quer de mim? E às vezes as pessoas me perguntam, seja no Mentalidade,
seja na comunhão com Cristo, seja pessoas que são próximas de mim, elas me perguntam, qual é o propósito que Deus tem para mim? Ah, Bruno, você fala tanto sobre propósito. Qual é o propósito que Deus tem para mim? Como eu vou saber qual é o propósito que Deus tem para mim? O que é propósito, sabe? E aí eu começo a ler essa palavra que o Senhor quer trazer há muito tempo, e eu não sei por que por meio de mim, mas Ele quer trazer há muito tempo, e mostra o que a Bíblia diz que Deus mais gosta. Que novos filhos, muitos filhos, sejam gerados por Ele. Que nós possamos trazer mais e mais filhos espirituais. Eu descobri que essa foi a primeira bênção que Deus ministrou para o homem. E eu descobri também que é Deus mesmo que mais usou a expressão muitos filhos na Bíblia, sabe? E que chegou ao ponto de falar assim para Abraão, lá em Gênesis 15, 5, como eu li com vocês. Olhe para os céus, conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. É claro que Abraão não ia conseguir contar as estrelas, né? E é claro que Abraão não teria todos os filhos só da descendência de sangue dele. Eu acho que é muito revelador isso, sabe? Porque quando Deus usa Abraão e Ele fala por meio de Abraão, e nós todos que estamos hoje na fé, nós todos que estamos na igreja hoje, nós nos consideramos filhos da mesma promessa, mas nós não somos descendentes de sangue de Abraão. É incrível isso. Quando Deus fez aquela promessa para Abraão e falou, a sua descendência vai ser maior do que você pode contar as estrelas, isso inclui eu e você. E nós não somos filhos de Abraão. Nós somos filhos espirituais disso. Em um momento na palavra, o Senhor disse que todos nós seríamos chamados para sermos filhos dele, né? E aí me veio uma lembrança de Jesus falando no Novo Testamento, e é uma expressão que ele usou muitas vezes, sabe? Era comum Jesus dizer assim para os discípulos dele, eu escolhi vocês para que vão e dê fruto. Né? Ele falava muito isso, sabe? Lá em João 15,16, por exemplo, ele fala isso. Escolhi para que vão e dê fruto, e que esse fruto não se perca. E Jesus fala muito isso. Vá, dê fruto. Vá, dê fruto. Dê fruto, que vocês possam ir e que vocês possam dar frutos. Deus dizia lá no Velho Testamento, multipliquem-se. A sua descendência será maior do que a quantidade de estrelas no céu. E Jesus dizia, vá e dê fruto. Fruto, muito fruto. E aí você recorre ao dicionário, você chega lá no dicionário e tem assim, ó, fruto é igual, filho, prole, sabe? Jesus dizia, vá e dê filhos. Crie filhos ao redor do mundo. Espalhe os filhos ao redor do mundo. Nós somos chamados para gerar frutos. Cada um de nós. Se em algum momento você parar para pensar assim, qual é o meu propósito? O seu propósito é gerar frutos. O seu propósito não é pregar. O seu propósito não é louvar. O seu propósito não é receber as pessoas na igreja. O seu propósito não são as missões. O seu propósito não é ter um canal cristão na internet. O seu propósito não é escrever um livro sobre Deus. Esses são os meios pelos quais você cumpre o seu propósito. O seu propósito é gerar filhos espirituais. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que você cumpra o seu propósito. E Ele nos capacita nesse caminhar. Então, alguns de nós vão ser usados no caminhar para gerar frutos por meio do louvor, às vezes por meio da pregação, por meio das missões, mas é o por meio. Cada uma dessas coisas que você faz é um instrumento pelo qual você alcança o seu propósito. Se a partir de hoje, em algum momento, você ainda tiver dúvida sobre qual é o seu propósito, lembra disso. O seu propósito é gerar frutos espirituais. E Deus, Ele revela esse desejo de forma bem prática, porque Ele fala para a gente não perder o foco, sabe? Porque Ele fala assim, que esse fruto não se perca, que você vá e faça isso, que você coloque isso em primeiro lugar. Então, o tempo inteiro Ele fala, olha, seja um cristão prático, vai lá e não perca o seu foco. Por que isso? Sabe? Pessoas que não têm foco, elas dão tiro para todos os lados. Eu não acho que pessoas que dão tiro para todos os lados se esforçam menos do que outros. Eles só não sabem onde colocar os esforços deles.
Todo mundo se esforça de alguma forma, sabe? Mas é muito bom quando a gente vai fazer alguma coisa na vida e a gente sabe qual é a direção do esforço que a gente tem que colocar. E Deus está falando isso para você hoje. A direção do teu esforço é gerar frutos. A direção do seu esforço é ter filhos espirituais. Sabe? Você precisa ter isso. E é interessante porque, historicamente, teve um momento que a igreja achava que a santidade agradava a Deus. Então, você tinha que procurar ser santo e isso agradava a Deus. Tá? É lógico que isso agrada a Deus, né? Claro, né? Mas a igreja achava que aquele era o propósito. Que as pessoas bastavam ser santas. Sabe? As pessoas eram salvas, elas eram santificadas, elas ficavam esperando Jesus voltar. E toda a teologia daquela época era voltada para isso. A pregação era voltada para isso, os hinos. Se você for olhar hinos mais antigos, você vai ver que eles todos eram voltados para isso. Só para a sua santificação. E eu não estou dizendo que isso não é importante. Você não vai sair depois desse culto e falar assim, não, o pastor Bruno falou que santificação não é importante. Eu não falei isso. Eu estou dizendo que era incompleto. Em determinado momento, as pessoas achavam que elas deviam procurar a própria santificação e ali era o fim em si mesmo. Então as pessoas se santificavam, elas oravam para isso, elas pregavam para isso, elas louvavam nesse sentido, mas viver de um modo santo é ótimo. Viver de uma maneira reta é ótimo, mas tem algo mais. E aí chegou num outro momento em que a igreja achava que não bastava isso. E a igreja começou a procurar adoradores. Então não era mais só você se santificar, era você adorar. E surgiu um mover muito grande por adoração. Muitos ministérios de louvor, encontros de adoradores começaram a acontecer, mas faltava algo. O principal desejo do coração de Deus é ter filhos com os quais ele possa compartilhar a glória e a presença dele. E a presença dele está nas pessoas que são de Deus. Então, quanto mais pessoas de Deus existirem, quanto mais frutos você gerar, mais o Senhor está satisfeito. A igreja precisa entender de uma vez por todas que uma descendência numerosa, uma geração de muitos filhos espirituais, é algo que agrada mais ainda ao Senhor. E eu estou te chamando hoje para poder entender isso. Porque às vezes você acha que, nossa, como eu sou um cristão bom? Eu sou uma pessoa que me santificou. Eu sou uma pessoa que procura estar nos caminhos de Deus. Eu sou uma pessoa que já faz muito por mim mesmo para que eu esteja nos caminhos de Deus e que eu apago da minha vida todas as coisas que não são do Senhor. Nossa, como eu sou bom. Às vezes a gente tem essa tendência de achar que a gente é bom demais, inclusive. Eu não acho isso, graças a Deus. Eu sei que eu tenho muita coisa para poder corrigir. Mas às vezes a gente pensa isso. Mas Deus não quer isso de você. Você não pode parar no meio do caminho. Sabe que ontem eu estava assistindo um vídeo meu, e esse vídeo não tem nada a ver com pregação. Era um vídeo de marketing. E eu estava assistindo esse vídeo, e eu estava dando um exemplo de Davi. E eu estava falando sobre sermos imparáveis, né? O meu vídeo era sobre isso, sobre nós sermos imparáveis. E eu dei o exemplo de Davi. E eu falei assim, olha, Davi, um dia, era um pastor. Deus tinha um propósito na vida dele. Ele não sabia qual era. Mas Davi era um pastor de ovelhas. E ele foi e conseguiu algo que ninguém tinha conseguido, né? Ele derrotou Golias. Ele foi lá, enfrentou um gigante que era muito maior, muito mais forte, e aquele gigante, inclusive, tinha melhores armas do que Davi. E Davi foi lá e derrotou aquele gigante. E aquele era um momento em que talvez Davi entrasse para a história como o homem de Deus que derrotou o gigante. Mas sabe o que acontece com Davi? Se Davi parasse ali como o homem de Deus que derrotou o gigante, ele não estava vivendo o pleno potencial de Deus para a vida dele. Ele não estava vivendo o propósito de Deus para a vida dele. E aí Davi deu passos adiante. Davi aprendeu outras coisas, porque Davi não sabia ser um militar. E aí ele aprendeu porque ele entrou no exército do rei Saul. E o próximo passo dele foi ser um grande general de Saul. Davi teve que aprender outras coisas, Davi teve que dar outros passos,
E Davi foi mais profundo naquilo que ele estava fazendo. E ele podia ter sido um grande general, como vários outros que a gente leu na Bíblia já. Só que Davi ainda não vivia o propósito de Deus para a vida dele. E aí Davi foi ter o próprio exército, porque Saul começou a persegui-lo, né? E Davi tinha as pessoas que estavam com ele. E ele podia ter feito isso. Ele podia ter ido para outro lugar, e ele podia ter começado um outro reino, em outro canto, e simplesmente ficar escondido lá, e nunca mais Saul ver ele. Tá? E já seria mais vitorioso do que a maior parte das pessoas que estavam ao lado dele. Só que Davi foi e desenvolveu outras habilidades. Porque Davi foi virar rei. Rei do povo de Deus, porque não era qualquer rei. Davi foi virar rei do povo de Deus. E aí Davi foi sendo usado para cuidar do povo de Deus. E você consegue perceber que, se Davi tivesse parado lá, naquele cara que derrotou Golias e que deixou Golias no chão, ele nunca tinha virado rei. E o propósito de Deus para a vida de Davi não era ser o cara que derrotou Golias. Ser o cara que derrotou Golias era o instrumento para Davi conseguir chegar ao propósito que Deus tinha na vida dele. Não ache que aquilo que você faz hoje é o ponto final da sua vida para Deus. Não ache isso e nem dê passos para trás achando que você já fez o suficiente. Porque você está errado. Porque você não vive o pleno potencial do que Deus tem para você em cima do propósito que Ele definiu para você. Porque o propósito de Deus é que você gere filhos espirituais. Davi disse que era para a gente multiplicar. Quer dizer, Deus disse para Abraão para a gente multiplicar. Multiplicar mais do que as estrelas no céu. Foi isso que ele falou. Lá em João 15:8 ele disse assim, ó, quando ele fala para que a gente possa dar os frutos e que a gente gere frutos, Jesus diz assim, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Deus é glorificado quando você gera frutos. E olha, se eu estou dizendo para você que o próprio dicionário diz que fruto é filho, é descendência, deixa eu te contar uma coisa. O fruto do gato é outro gato. O fruto do camelo é outro camelo. O fruto de um crente é outro crente. E você precisa gerar os frutos, outros crentes. Outros cristãos. É assim que Deus é glorificado. E eu quero perguntar para você hoje, onde é que estão os seus filhos espirituais? Cadê os seus filhos espirituais? Eles existem? E é interessante porque Deus, não existem coincidências na obra de Deus, né? Não existem coincidências, né? Como diz meu irmão, são as Jesuicidências. Olha o que aconteceu. Deus queria que eu viesse trazer essa palavra. Já fazia um tempo e Ele disse que era para ser hoje. E aí quando chegou a palavra para ser trazida hoje, ontem, uma pessoa por quem eu e Tati já oramos muito, mandou um recado e falou assim, olha, deixa eu voltar atrás e contar como é que é essa história. É uma colega que de cristã não tinha nada, e a gente sentiu no coração de falar de Deus para ela. E a gente falou de Deus para ela, e parecia que tinha entrado num ouvido e saído no outro. Mas a gente é insistente, a gente continuou falando de Deus para ela. E parecia que tinha entrado no ouvido e tinha saído no outro. E eu comecei a mandar o link toda terça-feira dos cultos. E às vezes passava a semana sem ler, inclusive, o link que eu tinha mandado. Muito tempo. E eu orando por ela à noite. Eu e Tati orando por ela à noite. E aí ela manda um recado ontem, fala assim, lembrei de vocês. Veja, ela não sabia nem que a gente orava por ela. Lembrei de vocês e eu queria te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Ela falou, vou batizar. Vou batizar, estou frequentando uma célula na igreja tal, e eu queria que vocês soubessem disso. E eu fiquei tão feliz, porque foi um fruto espiritual. Ela está na igreja por minha causa? Claro que não. Mas eu fui um dos instrumentos. Porque Deus não precisa usar, né, nenhum de nós, mas Ele quer usar. Ele quer usar cada um de nós. E você precisa se deixar ser usado. Tá? Só que sabe o que acontece? Muitos de nós somos estéreis espirituais. Nós não estamos prontos para gerar filhos espirituais. Por mais diversos motivos, sabe? E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre coisas que você precisa trabalhar em você, para você deixar de ter essa esterilidade espiritual, para que você possa gerar filhos espirituais. E a primeira coisa é uma completa falta de conhecimento do Senhor. Alguns de nós vão à igreja, toda terça,
ou todo domingo, eu não sei qual é a igreja que você está assistindo aí, a gente em casa segue, às vezes no sábado, às vezes no domingo, às vezes na terça, na quarta. Vai à igreja, escuta o pastor falar, vai à igreja, escuta o padre falar, mas você só sabe aquilo que está sendo dito lá. Você não conhece Jesus. Eu estava conversando isso com a minha filha essa semana, porque eu perguntei para ela o que foi a pregação dos jovens no sábado passado. E ela estava falando sobre ser crente que vive de coisas de não crente. Alguma coisa assim. E eu falei para ela, eu vou te dar um exemplo de como isso acontece. E ela, como? Eu falei, não lendo a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não sabe qual é a vontade de Deus. Você não sabe quais são os propósitos de Deus. Você não sabe o que Deus gosta e o que Deus não gosta. O que é certo e o que é abominação para Deus. Você não sabe. Então, se você é um cristão que está na igreja, mas não aprendeu nada de Cristo, você não gera filhos espirituais porque você não conhece Jesus. Não tem como. Não tem como você gerar um filho espiritual se você mesmo não tem isso que é necessário. Um dia alguém gerou você espiritualmente, mas parou em você, porque você não conheceu Jesus aprofundadamente. E conhecer Jesus aprofundadamente é nem que seja, quando acabar um culto desse, você falar assim, eu não acredito em tudo que o Bruno falou. Eu quero ler eu mesmo a palavra. E aí você vai lá e lê, para ver o que Deus fala para você. Mas antes de ler, você se coloca de joelhos e fala assim, Senhor, me dá discernimento das suas coisas. Alimenta o meu espírito com o teu conhecimento e a tua sabedoria. E mostra para mim, na tua palavra, o que o Senhor quer falar comigo. Porque ler por ler, a Bíblia já diz que as coisas de Deus são loucura para os sábios. Então, se deixe aprender com a sabedoria do Senhor. Você precisa fazer um esforço para poder gerar o fruto. Você sabia que existem lugares, por exemplo, que sabe que os insetos, por exemplo, a abelha é um inseto que faz muito isso, né? Os insetos polinizam as folhas, as flores, né? Eles vão lá numa flor e pegam o pólen de uma flor, leva para outra flor e aquilo gera o fruto ali, sabe? Isso é uma maneira de gerar fruto, é uma maneira que Deus criou para gerar fruto, né? E aí, às vezes, acontece o seguinte, chega em um determinado lugar e o ser humano já matou todos aqueles insetos que existiam ali, que polinizavam. Você sabe como é que agricultores têm que fazer nesses casos? Eles têm que ir lá passar o dedo numa flor e lá passar o dedo na outra flor, ou fazer isso de uma outra forma, mas também ele tem que fazer isso, ele mesmo, sabe? Porque senão não gera fruto. Gerar fruto precisa de um esforço seu. Você precisa se esforçar para poder você estar pronto para gerar fruto, senão você não está maduro. É como uma criança não gera filhos. Você precisa crescer. E muita gente é estéril espiritualmente porque não aprende de Deus. Não conhece Jesus. E aí falta um segundo passo, que depois disso tem um segundo passo, que é intimidade com o Senhor. Você precisa criar intimidade com o Senhor, sabe? Veja bem, para gerar filho precisa de intimidade, seja em qualquer lugar. Com o Senhor é a mesma coisa. A psicologia, inclusive, diz que para você gerar intimidade com alguma pessoa, não é só estar com ela o tempo inteiro. É abrir o seu coração para aquela pessoa, às vezes, e contar coisas que você não contou para ninguém. É você compartilhar momentos que são muito de vocês. Como é que um casal gera muita intimidade? Quando se abre muito um com o outro, quando conta as coisas um para o outro. Às vezes coisas que ninguém sabia a respeito, só aquela pessoa sabe. É assim que você gera intimidade com Deus. Por isso é bom você ter o seu devocional. O que é o devocional? Numa língua que não seja cristã, devocional seria você meditar em Deus. Então, porque as pessoas, você fala fora da igreja que quer meditar, todo mundo pensa, né? Meditar é vou tirar um tempo para eu poder liberar a minha cabeça de todas as coisas e eu poder descansar a minha mente, eu poder ser mais produtivo e tudo. E deixa eu te falar, você que pensa que meditar é isso, nunca leu a Bíblia. Porque a Bíblia fala sobre meditar em Deus. Meditar em Deus é o seu devocional. É você separar ao mesmo tempo, se você é capaz de separar um tempo só para você sozinho, você é capaz de separar um tempo para você com Deus. É separar um tempo e falar com o Senhor e ouvir o Senhor. Para você ouvir Deus falar com você, você fala, Deus nunca falou comigo. Talvez você não pare de falar.
ou você só fica no lugar que é muito barulhento. É bom você estar num lugar em que você permite que Deus fale com você. E eu já aprendi que se eu não faço o meu devocional de manhã cedinho, depois é muito difícil eu fazer ao longo do dia. Porque você começa a fazer um monte de coisas ao longo do dia, aí começa a cuidar de filho, vai resolver coisa com a esposa, vai trabalhar, tal, e aí você não tem o tempo para fazer as coisas de Deus. Então, para mim, a melhor forma é fazer cedo. Pode ser que você possa, de noite, depois que todo mundo dormiu, desde que você não durma orando, né? Porque isso é uma coisa que muita gente faz. Isso aconteceu comigo ontem. Eu estava orando e eu dormi. E eu fiquei morrendo de vergonha. Depois eu acordei e falei, Senhor, qualquer coisa que eu tenha falado que não é da sua vontade, não faz. Porque eu sei lá o que foi que eu sonhei. E aí eu já cortei logo. Mas é bom a gente ter essa intimidade. Conhecer Jesus é bom. Mas ser íntimo de Jesus é tão melhor. Eu vou te falar, todas as vezes que eu falo de intimidade com Jesus, eu lembro de uma coisa que eu nunca vivi. E que todas as vezes que eu escuto a nossa amiga Lindalva falar, eu penso, nossa, que intimidade. Que ela fala que ela sente o cheiro, né? Ela diz assim, nossa, Jesus é tão perfumado. Eu já ouvi a Lindalva falar isso várias vezes. Jesus é tão perfumado, Jesus, o cheiro de Jesus. E eu penso, nossa, eu queria uma coisa dessa. Sentir o cheiro de Jesus. Como eu gostaria de sentir esse aroma. É você ser íntimo, sabe? Se você é um cristão sem intimidade com Jesus, você também não gera fruto, sabe? E existem encontros que são sem substância. Às vezes você vem para a igreja, você pula, você grita, você dança, sapateia, sei lá o que você faz, mas você não se conecta com o Espírito. E eu não estou dizendo que você não pode cantar, gritar, sapatear, não. Eu estou dizendo que você não pode fazer essas coisas porque elas são legais. Você tem que se conectar com o Espírito. Às vezes, um culto que você está completamente conectado no Espírito vale mais do que outros 100 que você foi, sentou lá no fundo, ouviu e foi embora. Então, deixa o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que é o Espírito Consolador. Deixa o Espírito Consolador falar com você. Deixa o Espírito Consolador te mostrar o que é que você tem que fazer. Você, igreja, precisa procurar intimidade com Deus. Ainda que você não tivesse que gerar frutos, você precisa procurar intimidade com Deus. Você tem que se envolver primeiro, mergulhar na presença de Deus e mergulhar de cabeça. E existem algumas doenças, sabe, cristãs espirituais, que também geram essa esterilidade. Uma delas é uma vida egoísta. O que é uma vida egoísta? Um cristão egoísta é aquele que só leva em conta o seu bem-estar. Ele só pensa nele mesmo. Ele só pensa nas coisas que Deus vai trazer para ele. O egoísmo é uma doença que não permite você fazer outras coisas para Deus. É aquela coisa da tua igreja combinar uma caminhada de manhã, de falar para as pessoas que moram perto da igreja, de pregar para as pessoas que moram perto da igreja, orar por elas, tocar no coração delas, e você pensa assim, ai meu Deus, vai ser muito cansativo. Ai, mas eu vou com essa sandália, vai arrebentar minha sandália. Sabe, é você não pensar que você pode ser usado por Deus para abençoar outra pessoa. E nós vivemos um momento assim da humanidade, em que as pessoas elas estão muito mais preocupadas em fazer aquilo que lhes dá prazer, a ponto delas procurarem coisas que lhes dão prazer e que não são aquilo que Deus espera. Às vezes as coisas são pecados, são abominações e tantas outras coisas. Elas vão se enchendo de coisas. E elas vão para a igreja porque elas acham que Deus é o gênio da lâmpada mágica, que você esfrega e faz um pedido. Eu conheço pessoas assim, que elas estão na igreja porque elas querem esfregar a lâmpada e fazer um pedido. Só que é porque elas acham que elas têm um gênio que não vai acabar nunca. Sabe? Porque ela pode fazer não só 3 pedidos, mas pode fazer 300 se ela quiser. Mas a verdade é que se você procura Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, você não precisa nem pedir. Deus vai te dizer antes, filho, toma cuidado, vai acontecer tal coisa. Eu estou dizendo agora para você orar, porque eu vou cuidar disso. Ou você se desespera e ele fala assim, acalma o teu coração, porque eu estou agindo. Não seja um cristão egoísta, sabe? Outra coisa que impede muito cristão, que também é uma doença, sabe? Espiritual, impede muito cristão de gerar filhos espirituais, é a falta de paciência. É a falta de paciência com o novo convertido. Você já passou por isso?
Eu já passei, já tive que me tratar disso. Falta de paciência com o novo convertido é uma doença. É como se fosse, você está gerando um filho espiritual e você sofre um aborto antes daquele filho espiritual nascer. Porque você não esperou a hora. Deus teve paciência com você. Por que você não tem paciência com o outro? Porque às vezes você vê uma pessoa, por exemplo, essa minha amiga, que falou que vai se batizar. Tati hoje falou assim, ai, que bom que ela está se batizando, né? Tudo, ai, que bom, ela ainda tem muita coisa que ela vai ter que mudar nela. Aí eu falei, é verdade, é um processo. Nós dois sabemos que esse é um processo pelo qual ela vai passar. Sabe qual é a pior coisa que a gente podia fazer? É achar que batizou e no outro dia ela é perfeita. Se nem nós que estamos na igreja há mais tempo somos. Talvez ela seja muito melhor do que a gente em vários aspectos, inclusive, mas outros aspectos ela vai demorar mais. Então, às vezes, você vê um novo convertido, uma pessoa que está na igreja, levantou a mão, você orou por ela, ela aceitou Jesus, e aí você vai visitar aquela pessoa e ela está fumando na porta da casa dela, e você pensa, meu Deus, está fumando. Ou você vê aquela pessoa bebendo uma cerveja e você pensa, nossa, como ela está em pecado. Primeiro, e aí eu vou falar uma coisa que é polêmica aqui. Deus fala para a gente não se embriagar. Mas você não vai me ver atirando uma pedra, apesar de eu não beber, numa pessoa que vai beber um copo de cerveja. Você não vai me ver jogando pedra nessa pessoa. Se Deus tiver que mudar ela, Ele vai tocar no coração dela. E aquela pessoa vai mudar. E aquela pessoa vai ser transformada. Sabe? Aí você vê aquela pessoa com uns CDs, quer dizer, nem tem mais CD, né? Ouvindo no Spotify coisas que você acha que são absurdas. E você perde a sua paciência. Sabe? Deus teve paciência com você. Deus tem paciência com você até hoje. Porque às vezes Deus podia olhar para você e pensar assim, meu Deus, como é possível? O Bruno está na igreja desde os 13. Ele está com 44, faz 31 anos que ele está na igreja. E ele ainda não sabe isso. E ele ainda não mudou isso nele. E o coração dele ainda é assim. Meu Deus, não vai mudar nunca? Alguém podia olhar para mim e pensar isso, tenho tanta coisa para mudar, tenho tanta coisa para ser melhor. E às vezes você perde um cristão, você perde um filho espiritual, porque você não teve paciência. Veja que é diferente de ter egoísmo, tá? Você às vezes deixou de ser o egoísta, você orou, você gerou alguém, mas você espera algo daquela pessoa que aquela expectativa foi criada dentro de você, não foi criada por Deus. Deus sabe qual é o caminho que aquela pessoa vai fazer para poder ser salva, para poder se purificar, para poder estar mais perto das coisas de Deus, sabe? E aí acontece uma outra coisa, que eu resolvi chamar de gravidez psicológica. Sabe quando a mulher acha que está grávida, ela começa a ter todos os sintomas, a barriga começa a crescer, começa a acontecer um monte de coisa? Pois é, sabe o que é isso? É aquela pessoa que ela acha que ela está fazendo várias coisas, porque ela se encheu de outras coisas. Então ela pensa que ela até está dando frutos assim, mas aqueles frutos dela não tem nada a ver com a igreja. É uma pessoa que ora muito, uma pessoa que jejua, que procura intimidade com Deus, e de repente ela começou a ser abençoada no trabalho, ela começou a ser abençoada num monte de outras coisas, e ela pensa assim, olha como Deus está me usando aqui. Só que ela não chegou em ninguém. Ela não alcançou ninguém, ela só alcançou ela mesma de um outro jeito. Ela começou a encher o tempo dela com outras coisas, sabe? Ela não percebe que o foco dela devia ser viver o pleno potencial de Deus para a vida dela. Viver o propósito de Deus para a vida dela. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, eu resolvi dar umas consultorias gratuitas assim. A pessoa perguntava para mim no áudio e eu respondia. E aí, pessoas que eu não conheço. Entravam lá no meu canal, lá no Telegram, e perguntavam as coisas e tal. Aí uma pessoa entrou lá e falou assim, eu professo a mesma fé que você. E eu estou aqui, inclusive, por causa disso. Porque eu comecei a te acompanhar, e você tem a mesma fé que eu, e eu me senti muito conectado e tal. E eu quero falar sobre tal coisa, era um outro assunto que não tinha nada a ver com a fé cristã e tal. E ela falou assim, eu me sinto muito bem quando eu estou lá falando de Deus e tal. Eu senti que ela tinha medo de afastar pessoas que pudessem estar ali, que não tem a mesma fé que ela, sabe? E eu me lembrei quando eu tinha o mesmo medo. Porque quando eu comecei a trabalhar na internet, pouca gente sabia que eu era pastor. Eu falava para muito pouca gente, sabe? Porque eu pensava, eu não vou misturar as coisas. E se eu falar que eu sou pastor, aquela pessoa vai se afastar.
E às vezes ela não vai virar meu cliente, às vezes ela não vai estar aqui e tal. E quem sabe se eu trouxer ela... trouxer ela é feio, meu Deus do céu. Quem sabe se eu a trouxer, eu vou fazer com que aquela pessoa mude. Com que aquela pessoa possa ser cristã também pelo meu exemplo, sabe? E eu não falava. Até que chegou um momento em que eu percebi que a Tati estava errada com isso, porque eu já não era mais o especialista, era a Tati que aparecia, e eu vi a Tati um pouco receosa e tal, e aí eu tive a oportunidade de dizer para a Tati o que alguém devia ter dito para mim um dia, né? E aí eu falei assim, amor, fala de Deus. Limpa teu coração e fala de Deus o tanto que você quiser, e quem quiser que vá embora. E aí ela começou a, inclusive, orar pelos alunos no final da aula, sabe? Ela terminava a aula, todo o conteúdo, e falava assim, gente, então o conteúdo acabou. Agora, quem quiser ficar aqui, eu vou fazer uma oração e vou orar por vocês. E aí as pessoas ficavam, tal. E eu percebi, inclusive, que no caso da Tati, que fala sobre um método muito específico para melhorar a visão, algumas pessoas achavam que aquilo era esotérico, sabe? E depois que ela começou a falar de Deus, a pessoa percebeu que não era, e ela permitiu que a Tati ajudasse aquela pessoa a ser transformada. E aí, como eu pude ajudá-la, aconteceu de depois eu voltar a ter conteúdo na internet, eu voltar a falar, eu voltar a ter os meus produtos, sabe? E eu não faço uma aula, um vídeo, uma coisa que eu não fale de Deus. Eu até costumo dizer que toda terça-feira, quando eu aviso no meu perfil no Instagram que tem culto, eu perco seguidor. E eu não estou nem aí. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. O que eu fazia antes não era. O que eu fazia antes era uma gravidez falsa, porque eu mentia para mim mesmo, porque eu dizia, tudo bem, essa pessoa vai vir porque eu não falei nada. E aí depois eu vou mostrar para ela que eu sou cristão e aquela pessoa vai ser transformada. Eu vivi isso, porque eu escondia o meu DNA cristão. E lá no fundo, talvez eu soubesse que era por causa disso. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, isso era claríssimo. Eu estava trazendo a pessoa, depois eu ia falar de Deus para ela. Sabe? E não é. Você sabe por quê? Por que eu descobri que eu estava errado? Porque às vezes eu alcanço milhões de pessoas, mas milhares compram o que eu vendo. E eu só ia tentar transformar alguém dentro daqueles milhares. Sendo que se eu falava para milhões, eu tinha que falar de Deus para todos os que me ouviam. E eu estou dando o meu exemplo, mas podia ser o teu. Cada um de vocês está num lugar diferente. Cada um de vocês é usado de um jeito diferente. Talvez você não seja egoísta. Talvez não te falte conhecimento de Deus. Talvez não te falte a intimidade de Deus. Talvez só te falte foco e ir lá e fazer os filhos espirituais. Eu quero te desafiar hoje. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da nossa vida, de cada um de nós, sabe? Combater essa esterilidade espiritual. A nossa missão é gerar filhos espirituais. Eu sou muito abençoado por poder gravar um vídeo que às vezes chega a milhares de pessoas falando de Deus aqui no Mentalidade. Sou muito grato por isso, sabe? Porque de alguma forma eu estou gerando filhos espirituais. Mas ainda assim eu me pergunto, Senhor, qual é o pleno potencial do que eu posso fazer para Ti? De que forma eu posso gerar mais filhos espirituais? E deixa eu te falar, todo mundo que sabe como é um parto sabe que gera dor, tá? Mas é a dor que traz algo à vida, muito abençoado. Se permita passar por esse processo, porque às vezes você vai trabalhar algo em você que é muito doloroso. Às vezes você tem que transformar em você algo que dói. Deixar de ser egoísta, dói. Deixar de achar que você é o bonzão de tal coisa, dói. Sair da sua zona de conforto e procurar entender mais de Deus por sua conta, dói. Saber que você parou no meio do caminho, olhar para você e ter coragem de dizer, eu parei no meio do caminho, dói. Saber que você caminhou, que você foi usado, mas olhar para você e falar, eu estou desistindo, dói. Só que você tem que fazer isso na sua vida. Não interessam as circunstâncias. Você precisa viver o pleno potencial. Davi foi perseguido. Davi podia ter morrido no meio da trajetória antes de virar rei. Você tem que viver o seu potencial. Abraão passou as suas dificuldades. Todos os grandes nomes da Bíblia passaram suas dificuldades para depois conseguirem cumprir o propósito de Deus na vida deles.
Hoje, quando você for orar à noite, aumenta a tua lista de oração. Não ora só pelas pessoas que você ama, só por aquelas pessoas que são mais próximas, só pelo seu filho, pelo teu pai, pelo teu irmão. Ora por aquela pessoa que te fez mal. Só fala assim: Espírito Santo de Deus, toca no meu coração. Para quem mais eu tenho que orar hoje? E o Espírito Santo vai dizer para você. Quando você acordar amanhã, ora e fala assim: Senhor, o que eu posso fazer hoje melhor para que eu possa gerar filhos espirituais? Pai, de que forma eu posso mudar a minha vida para que eu possa gerar filhos espirituais? Como é que eu posso ser diferente? Olha para você mesmo. Para de olhar para o outro. Pensa: Senhor, com quem é que eu não estou tendo paciência? Ou seja, a falta de paciência é tua. Não é um defeito do outro cristão que ainda está sendo transformado. Olha para você. Senhor, me dá mais paciência, mais amor, me dá mais carinho por as pessoas que eu estou trazendo. Mostra para quem é que eu tenho que falar de Deus. Olha para você e pensa assim: quem é a pessoa ao meu redor que olha para mim e pensa: eu não quero ser cristão porque eu não quero ser igual a ele? Transforma você. Dói, mas transforma. Eu tenho um desafio para você. Gere mais filhos espirituais. Deixe ser usado para gerar filhos espirituais. E pense: o que é que Deus quer de mim para que eu gere esses filhos espirituais? O que eu preciso transformar? Como eu preciso ser? Quais são os instrumentos pelos quais eu vou gerar mais filhos espirituais? E deixa Deus fazer isso na sua vida. Amém?